Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossa aula, né, sobre a fundação de Roma, passando pela República e indo até o Império Romano, né, toda a fundação, a história da fundação do Remo, dos meninos, da loba que amamentou os meninos, da briga com Amulho e Numitor e tudo mais. Nós estamos naquela parte que Roma adota durante a República, quando o Senado é a instituição mais importante, que tem a maior respaldo na história romana, a época da política do pão e circo, né, aquilo que nós conversamos na aula passada. Lembra-se, né, da política do pão e circo, aquela ideia de oferecer espetáculos lá no Coliseu para evitar que a população se revoltasse contra todo o Senado e com toda a instituição romana montada, né, com a República Romana, né. Então eles ofereciam lá diversos espetáculos, gladiadores, luta entre leões, corrida de bigas, uma série de espetáculos para dizer assim, ó, manter o povo entretido, né, ou seja, manipular as pessoas enquanto ocorriam esses espetáculos aí, eles conseguiam manter, 45 dias de jogos, vamos manter as coisas todas calmas. Então lá durante horas e horas gladiadores lutavam com feras ou faziam corridas, diversas dessas coisas aconteciam. Era uma maneira de manter o povo relativamente calmo, sem ocasionar pressão política nos senadores e tudo mais, né? Muito bem, então aqui eu pedi para vocês fazerem a página 44, era para responder sobre isso, né? De que maneira ali a pergunta que diz o seguinte, né? Tem uma charge que diz assim, ó, Mulher, são coisas como essa que me fazem sentir aquela horrível sensação de derrota, né? Daí eles lá dentro do túnel, no túnel não, no esgoto, extremamente pobres, maltrapilhos e tudo mais. Aí a capa do jornal que deixa ele triste é o seguinte, ó. Brasil fora da Copa, né? A situação a qual ele está inserida não é preocupante para ele, é preocupante o Brasil ficar fora da Copa, né? Vejam só que charge bem reflexiva, né? Eu espero que vocês tenham percebido, tenham conseguido compreender o quanto as pessoas acabam dando valor ou significado a coisas que elas realmente não precisam, enquanto o que elas realmente precisam está passando na sua frente e elas não conseguem enxergar, não conseguem perceber, né? Certo? É essa a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Número 2, era para explicar o título do texto. Futebol, o ópio do povo, né? Futebol, de que maneira vocês veem o futebol, o ópio do povo, né? Num país considerado o país do futebol como é o nosso, agora estamos passando por um processo em meio à pandemia, não temos jogos na televisão, né? O que a televisão está tentando transmitir para vocês? Diversos canais estão o quê? Reprisando jogos para tentar minimizar essa falta desse esporte que a imensa maioria dos brasileiros é adepta ou gosta ou torce, enfim, tem algum vínculo com o futebol, uma imensa maioria, não significa que todas as pessoas amam, né? No Brasil todo mundo gosta do carnaval, não é assim, né? Nem todos gostam do carnaval, mas o futebol é uma das coisas que atrai muita atenção da população. Vocês veem então, eles estão achando um meio, em meio a toda a pandemia, de retransmitir jogos, né? Ou seja, passar o replay desses jogos para tentar manter as pessoas. Então, quando fala que o futebol é o ópio do povo, é uma coisa que cai na graça da população. A maioria da população brasileira é adepta ao futebol, gosta do futebol, né? E é isso aí, uma forma de, vamos dizer assim, de acalmar os ânimos, de manter as pessoas tranquilas, fazer com que esqueçam de alguns problemas e por alguns minutos fiquem ali vidradas, torcendo, aficionados por aquele esporte, né? Então é isso que quer dizer que futebol é o ópio do povo, certo? Número 3 era de assinalar, quem assinalou a letra C acertou, né? C de certo, tá? E o número 4. A política do pão e circo consistia na distribuição de trigo à população mais pobre, além de oferecer espetáculos que divertissem, como jogos, lutas, etc. Assim, Otávio agradava os pobres sem, contudo, resolver o problema da miséria reinante em Roma. Muito bem, né? Então, aí era o que consistia a política do pão e circo, explicando. O que vocês deveriam fazer? Além da reflexão sobre o passado humano, a história é também reflexão sobre o nosso presente. A partir da citação acima, analise pelo menos um elemento do mundo atual comparável ao contexto citado, né? Então nós podemos aí elencar alguns elementos que as pessoas, que os políticos ou a imprensa tenta mostrar para a população enquanto ela tem alguns problemas pela frente, tentar interter, ou seja, driblar ou passar para trás, ludibriar a população enquanto ela tem uma série de problemas, eles tentam engajar em outras coisas, tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? As pessoas têm saúde pública um imenso problema, tem umas várias coisas, mas eles acabam mostrando outras coisas, desvinculando, né? Ou mostrando notícias pela metade, ou mostrando notícias que não
As fake news também podem se encaixar nesse meio aí também, né? As pessoas são enganadas com notícias falsas e tudo mais, algumas coisas que não tem a ver com o que está acontecendo. Então, é nesse sentido aí que a pergunta faz relação. Muito bem, pessoal, nós já estamos aí agora, já vai começar o Império Romano, né? O Império Romano vai ser a última fase de todo esse capítulo de Roma, depois passamos para os povos bárbaros. Durante o Império Romano, Roma continuou crescendo, né? Continuou obtendo grandes vitórias, porém ela vai começar já durante o Império a sofrer com a economia, né? Mão de obra escrava não vai funcionar tão forte como eles imaginavam. Eles vão dividir esse império, ele cresceu tanto, que vai ter duas capitais, vai ser rachado ao meio. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, né? A capital do Império Romano do Ocidente vai ser Roma e a capital do Império Romano do Oriente irá ser Constantinopla, em homenagem a Constantino, um dos últimos imperadores romanos que decide sair de Roma e ir para outro lugar. Isso acontecia durante as campanhas militares. Deixavam Roma, né, que era a sede do governo, com o Senado ainda mergulhado lá dentro, mandava lá. Ele resolveu, foi peitudo, foi, vamos dizer assim, corajoso o bastante para retirar dali toda a sua cúpula e abrir e fundar uma nova capital, Constantinopla, em homenagem ao nome dele mesmo, Constantino, né? Então vai surgir a nova capital do Império Romano, que vai continuar obtendo grandes territórios. Mas durante o Império, o exército começa a enfraquecer. Isso, o exército começa a enfraquecer, não tem como eles cuidarem de todas aquelas fronteiras enormes que ele tem ali. Então começam aos poucos povos que eram conquistados a readquirir, ou seja, reconquistar os seus territórios que um dia foram dominados por Roma. Então durante o Império ela vai diminuir um pouco, né? Ele então funda essa nova capital em Constantinopla com tudo que ele precisava. Um império bombando, rico, cheio de terras e tudo mais, porém faltava uma coisa: a igreja. Então ele vai mandar o recado dizendo para o Papa da Igreja Católica deixar Roma e ir para lá também. Só que aí eles não vão. O Papa decide não sair dali. A esse episódio nós vamos dar o nome de Cisma do Oriente, o rompimento da Igreja Católica com o Império, né? O Cisma do Oriente. Então eles não vão para lá. A Igreja Católica não sai do Ocidente para ir para o Oriente. Então aí é o Cisma do Oriente, a briga entre a Igreja e o Papa e o Imperador, né? O Cisma do Oriente. Tudo isso ocorre durante o Império Romano, essa grande parte. Caros amigos, eu gostaria que vocês lessem a página 46 e 47 e na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre o Cisma do Oriente, tá? Leio para reafirmar o que eu expliquei para vocês nesse primeiro momento, certo? Um forte abraço a todos, uma boa noite.